Carlos era um motorista de aplicativo em uma grande cidade, acostumado a pegar passageiros em todos os horários, mas evitava ao máximo as corridas noturnas nas áreas mais afastadas. Naquela noite de outono, no entanto, o sistema mostrava uma tarifa alta para uma corrida rumo a uma estrada rural conhecida pelo isolamento e escuridão. Hesitante, ele quase recusou, mas o valor da corrida e a necessidade de aumentar seus ganhos falaram mais alto. "Vamos lá", murmurou para si, convencendo-se de que era apenas mais uma corrida. Assim que começou a se aproximar do ponto de encontro, uma sensação de desconforto tomou conta dele. A estrada era cercada por árvores antigas e retorcidas, que à noite pareciam sombras se entrelaçando, tornando o ambiente ainda mais sombrio. Quando ele finalmente chegou ao ponto indicado no mapa, foi tomado por um susto. Sob a luz fraca de um poste de luz, avistou um homem parado na beira da estrada, vestido com roupas escuras e de aspecto estranho, como se fossem de outra época. O homem estava imóvel, com os olhos fixos no chão, e Carlos sentiu um arrepio percorrer a espinha. Mesmo assustado, Carlos abaixou o vidro da janela e, com voz trêmula, perguntou se ele era o passageiro. O homem levantou lentamente o rosto pálido, sem dizer uma palavra, e entrou no carro, sentando-se no banco traseiro. Carlos tentou iniciar uma conversa, perguntando para onde iriam exatamente, mas o homem apenas olhou pela janela, sem responder. O motorista deu de ombros, tentando acalmar a ansiedade, e começou a dirigir, confiando apenas no GPS para seguir o caminho. Ele percebeu, no entanto, que o ar dentro do carro estava anormalmente frio. Ele verificou o ar-condicionado, que estava desligado, e aumentou a temperatura, mas o frio parecia não se dissipar. Enquanto dirigia, Carlos começou a notar que o GPS parecia estar se comportando de maneira estranha, mudando a rota constantemente, como se o estivesse guiando para mais longe da cidade. Ele sentiu o coração disparar e olhou discretamente pelo retrovisor. O homem ainda estava ali, imóvel, mas seus olhos agora estavam fixos nele, como se o observasse de forma intensa e perturbadora. Carlos desviou o olhar, tentando ignorar o desconforto, mas o clima no carro se tornava cada vez mais pesado, como se algo invisível estivesse presente ali, aumentando a tensão a cada minuto. Depois de alguns minutos de silêncio absoluto, o passageiro finalmente quebrou o silêncio com uma voz rouca e quase inaudível, murmurando: "Aqui." Foi onde tudo começou. A frase foi tão estranha que Carlos não pôde evitar um calafrio, mas continuou dirigindo, fingindo não ter ouvido. Porém, a frase ecoava em sua mente, e ele não conseguia evitar se perguntar o que aquilo significava. A estrada foi ficando ainda mais deserta, e Carlos percebeu que, de algum modo, ele havia se afastado completamente da rota inicial. Ele decidiu que iria encerrar a corrida e pedir ao passageiro que saísse, mas quando olhou para o retrovisor novamente, seu coração parou. O banco traseiro estava vazio. O homem havia desaparecido sem qualquer sinal, sem o barulho de uma porta se abrindo, sem qualquer movimento perceptível. Era como se nunca tivesse estado ali. Desesperado, Carlos parou o carro no meio da estrada e saiu, olhando ao redor em todas as direções. A noite estava em um silêncio quase surreal, sem vento, sem som de animais. Apenas o som de sua própria respiração ofegante quebrava o silêncio absoluto. Ele voltou para dentro do carro, trancou as portas e acelerou de volta para a cidade, ainda sentindo o frio estranho que parecia se agarrar a ele. Quando finalmente chegou em casa, ele verificou seu histórico de corridas, mas, para sua surpresa, a corrida não estava registrada no aplicativo. Não havia registro de um passageiro ou do endereço onde o havia encontrado. Atônito, ele começou a questionar se tudo aquilo havia sido real ou se tinha sido apenas fruto de sua imaginação. Por semanas, Carlos evitou trabalhar naquele horário e decidiu compartilhar o acontecido com colegas de profissão. Foi então que descobriu algo ainda mais assustador. Há muitos anos, naquela mesma estrada, um homem havia perdido a vida em um acidente trágico. Várias pessoas relataram ter visto uma figura solitária à beira da estrada pedindo carona, apenas para desaparecer logo em seguida. Ele se deu conta de que naquela noite havia dado carona para uma alma perdida. Carlos nunca mais dirigiu para aquela região à noite e evitava aceitar corridas muito afastadas.
A sensação daquele frio inexplicável e o olhar vazio do passageiro continuavam a assombrá-lo. E ele sabia que, mesmo tentando esquecer, jamais se livraria do que viveu naquela noite. Curtiu o relato? Comente o que faria em uma situação dessas e compartilhe sua opinião.